Juristas criticam a atuação do STF e cobram reação do Congresso. Durante participação no Arena Oeste, exibido na última quinta-feira, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Almir Pazianotto e Alfredo Scaff avaliaram que a Corte ultrapassou os limites estabelecidos pela Constituição. Pazianotto destacou que o ministro Edson Fachin não tomou medidas firmes para conter os abusos da Corte. Entender as pessoas mais pelos que fazem do que pelo que dizem. Não é? Do ministro Fachin não espere nenhuma decisão dura, corajosa. Não faça isso. Ele é incapaz de tomar uma medida máscula. Ele não fará isso, não é? Já Manuel Gonçalves Ferreira Filho constatou que o sistema político brasileiro se deteriorou. É concebível um partido apoiar um candidato em São Paulo, outro no Ceará, outro na Bahia, outro no Nordeste. Não temos partidos. E a democracia moderna é uma democracia que tem que ser estruturada pelos partidos. É exatamente a doutrina que se infiltrou no direito constitucional depois da Segunda Guerra Mundial, que atribui até ao Kelsen, que é a ideia de que eleger simplesmente por eleger não faz a democracia. É preciso eleger alguém que tenha um programa, e o programa está no partido para que ele se eleja. Não é o nosso sistema político se deteriorou. Doutora Kátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito. Nós tivemos, então, duas falas aqui, doutor Manuel e Pazianotto, falando a respeito da esquizofrenia, para dizer o mínimo, aqui do nosso sistema judiciário. Grande professor Manuel, um dos maiores constitucionalistas vivos, bem destacou: eleger por eleger não torna nenhum país democrático. E eu ouso complementar, professor Manuel, eleger por eleger e eleger mandatários que na prática não apitam, que não têm poder de fato, porque renunciaram à própria autonomia parlamentar, renunciaram ao próprio poder de gerir a coisa pública, poder esse concedido pelo voto. Eleger por eleger, para quê? Para sermos governados e legislados por quem não tem um único voto popular. Esse é o auge do descrédito ao qual chegou esse país. Não foi só a política que se degenerou, o que houve é que o direito, ele acabou, ele faliu, nosso Estado de Direito foi erodido pelos próprios togados que deveriam zelar, guardar a nossa ordem constitucional, e esses togados mataram a política. E, infelizmente, a maioria esmagadora da nossa classe política permitiu, por esses motivos, inclusive destacados pelo professor Manuel, um partido elege uma figura daqui, outra figura dali, em outro estado, ou seja, não tem coerência, não tem ideologia, não tem propostas, só tem fisiologia. E o resultado foi esse: uma classe política fisiológica, extremamente patrimonialista, corrupta, munida de corrupção endêmica, foi desacreditada, e aí veio a era dos togados, dos que nos dominam com muito autoritarismo e nenhum voto popular. Quero te ouvir a respeito, tá aí então, entrevista exclusiva aqui para o nosso Arena Oeste, um dos maiores constitucionalistas do nosso país, falando a respeito do absurdo que se encontra aqui o nosso judiciário. Inclusive, Geise, quem não assistiu o programa de ontem, recomendo que assistam completo. Está excelente, né? Entrevistas com esses juristas maravilhosos que deram uma verdadeira aula de Constituição. Dá gosto de ouvir eles, de verdade, né? Agora, eu me pergunto aqui, por que pessoas, né, como esses dois senhores aí não estão hoje na nossa Suprema Corte? Tem total capacidade para isso, porque o quesito básico, né, que deveria ter era respeitar a nossa Constituição. Essa sabatina que acontece ali no Congresso Nacional é só ato político mesmo. E esses agentes
do Judiciário, né, da Suprema Corte, eles atuam mais de forma política do que na sua própria função. Vamos lembrar aqui que o decano Gilmar Mendes, né, como você trouxe ainda nesta semana, Geise, indicado lá por Fernando Henrique Cardoso, está aí até hoje, inaugurando ponte, inaugurando obra lá no estado dele, em Mato Grosso, né? Temos também ministros, os mais recentes indicados por Lula, Cristiano Zanin, seu ex-advogado, Flávio Dino, seu companheiro de longa data, né, o primeiro-ministro comunista. Os dois, junto com Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, estavam há cerca de um mês sentados com o presidente Lula num encontro regado a uísque. Pelo menos foi isso que saiu hoje, né, pela Bela Megali. E o que eles estavam ali discutindo? Processo eleitoral. Então, assim, tá tudo fora do lugar, né? Eles não deveriam estar atuando de forma política, sentando-se na mesa com o presidente da República, e aí depois a gente vê essas decisões que acabam beneficiando, né, o chefe do Poder Executivo. E eu nem vou entrar no mérito também dessa reconciliação que tivemos entre o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, e o presidente Lula, né, um jantar promovido na casa do ministro Alexandre de Moraes. Tá tudo errado no nosso país, Geise. E isso, né, isso está acontecendo porque nós não temos pessoas capacitadas compondo hoje o colegiado. Essa questão de presidente da República indicar, né, sem uma lista tríplice, não faz o menor sentido. É por isso que cada dia que passa, né, a gente não pode nem dizer que vive mais num Estado democrático de direito. Acredito que nós estamos mesmo num estado de exceção, Geise. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.